Os olhos sempre foram vistos como algo especial. Dizem que os olhos são janelas da alma, o que significa que ao olhar nos olhos de alguém, você pode entender mais sobre o que essa pessoa sente ou pensa, como se fosse uma janela para ver lá dentro. Agora imagine que isso não é só uma metáfora bonita. No caso dos escolhidos, isso vai muito além. Os olhos dos escolhidos são realmente diferentes. Eles têm um poder único, um poder espiritual que muita gente não entende de imediato. Esses olhos são como um portal, uma porta que abre para algo maior, algo invisível, mas muito real. Eles conseguem mostrar coisas que as pessoas normalmente escondem. Quem tem o olhar de um escolhido pode ver além da aparência, além do que está na frente dele. Esse olhar vai fundo, como se enxergasse a verdade por trás das palavras e dos gestos. E não é só sobre ver os outros, é também sobre entender a si mesmo. Muitas vezes, quando uma pessoa comum olha nos olhos de um escolhido, ela sente uma sensação estranha, como se algo dentro dela fosse descoberto, como se não desse mais para esconder medos, segredos ou até mesmo inseguranças. Para alguns, isso pode ser assustador. Ninguém gosta de se sentir exposto, de ter suas verdades internas reveladas assim, de repente. Mas essa é uma das grandes capacidades dos escolhidos. Eles ajudam os outros a enxergarem quem realmente são. Agora, ao longo deste conteúdo, vamos explorar mais a fundo como esse poder dos olhos dos escolhidos funciona. Como eles não apenas revelam quem eles mesmos são, mas também ajudam as pessoas ao redor a se confrontarem com suas próprias verdades, suas próprias realidades espirituais. É algo poderoso e que merece toda a nossa atenção. Você já parou para pensar que às vezes um simples olhar pode mostrar muito mais do que as palavras? Os olhos dos escolhidos são ainda mais especiais nesse sentido. Eles não servem só para enxergar o mundo físico, as coisas que a gente pode tocar, ver ou sentir. Não. Os olhos dos escolhidos são como portais, ou seja, são como uma porta que leva a outro lugar, a outra realidade, uma realidade espiritual. Quando falamos que os olhos deles são portais para o infinito, queremos dizer que eles têm uma capacidade única de enxergar além do que está na frente deles. Eles conseguem ver coisas que as pessoas comuns nem imaginam. Para eles, não é só sobre olhar e ver o que é físico, como uma árvore, uma casa ou uma pessoa. Eles também percebem energias, sentem o que está por trás das palavras, das intenções, e entendem verdades espirituais que estão escondidas. É como se os olhos dos escolhidos pudessem penetrar mais fundo, lá no fundo da alma, e ver o que a maioria das pessoas tenta esconder. Isso pode causar diferentes reações nas pessoas ao redor. Algumas pessoas, quando se deparam com o olhar de um escolhido, se sentem desconfortáveis, meio sem jeito. Elas podem não saber explicar por quê, mas é como se de repente se sentissem nuas, sem máscaras, com todas as suas fraquezas à mostra. E isso pode ser assustador. Outras pessoas, no entanto, podem ficar curiosas. Elas podem se perguntar como essa pessoa consegue ver tanto de mim apenas com o olhar. Esse tipo de curiosidade desperta algo dentro delas. Talvez uma vontade de se entender melhor, de buscar respostas para coisas que estão sentindo, mas não sabem o que é. O impacto desse olhar é inegável. Uma vez que você olha nos olhos de um escolhido, é difícil ignorar o que está acontecendo, seja trazendo à tona algo que você estava escondendo ou despertando sua curiosidade sobre coisas espirituais. O poder desse olhar não passa despercebido. Ele mexe com a gente de um jeito profundo. Você já sentiu que ao olhar nos olhos de alguém, parecia que essa pessoa estava te enxergando por dentro, vendo algo que você não queria mostrar? Isso acontece muito quando as pessoas olham nos olhos dos escolhidos. O olhar deles é tão profundo que faz com que quem está sendo observado sinta que suas máscaras, aquelas que usamos para esconder nossos segredos e medos, começam a cair. Todos nós, em algum momento, colocamos máscaras. Pode ser para esconder um sentimento de tristeza, um medo que carregamos, ou até algo do nosso passado que não queremos que os outros saibam. A gente usa essas máscaras para se proteger, para não mostrar nossas fraquezas. Mas quando alguém olha nos seus olhos e parece ver além do que você está mostrando, isso pode ser desconfortável. Os escolhidos têm essa habilidade natural de fazer com que as pessoas se sintam assim.
Ao olhar nos olhos deles, você sente que eles conseguem enxergar a verdade que você tenta esconder. E isso não é fácil para todo mundo. Às vezes pode dar uma sensação de vulnerabilidade, como se você estivesse exposto, sem defesa. Mas, por outro lado, isso também traz uma grande oportunidade. Porque quando essas máscaras caem, você tem a chance de se libertar. É como se finalmente você pudesse deixar de lado o peso de esconder quem você realmente é ou o que você sente. Quando uma pessoa está disposta a enfrentar essas revelações, ela pode se sentir mais leve, mais verdadeira consigo mesma. Enfrentar esse processo pode ser desafiador, sim, porque não é fácil encarar nossas próprias fraquezas e medos. No entanto, para quem aceita esse momento de revelação, isso pode ser libertador. É como se ao aceitar quem realmente somos, com todas as nossas falhas e medos, encontrássemos uma paz que não sabíamos que existia. Quando as pessoas olham nos olhos de um escolhido, elas podem reagir de maneiras bem diferentes. Isso acontece porque o olhar de um escolhido é muito poderoso e desperta sentimentos fortes em quem está ao redor. As duas reações mais comuns são a inveja e a admiração. Primeiro, vamos falar sobre a inveja. Algumas pessoas, ao serem observadas pelos escolhidos, se sentem intimidadas, ou seja, sentem medo e ficam desconfortáveis. Isso porque o olhar dos escolhidos revela verdades que muitos preferem manter escondidas. Quando alguém está cheio de inseguranças, medos ou sentimentos ruins, pode se sentir vulnerável, exposto, como se não conseguisse mais esconder nada. Nesses momentos, em vez de lidar com esses sentimentos de forma positiva, algumas pessoas reagem com inveja. Elas começam a criticar os escolhidos, falando mal, tentando diminuir o que eles fazem. Essa crítica, muitas vezes, não passa de uma maneira de disfarçar a própria insegurança. Por outro lado, existem pessoas que reagem de uma forma completamente diferente. Em vez de se sentirem invejosas, elas sentem admiração. Quando essas pessoas olham nos olhos dos escolhidos, elas veem uma oportunidade de aprendizado. Elas percebem que, ao se espelharem no comportamento e na sabedoria dos escolhidos, podem se fortalecer e ganhar clareza em suas próprias vidas. Esse tipo de pessoa busca se inspirar, usando a força e a coragem dos escolhidos para crescer e se desenvolver. Portanto, enquanto algumas pessoas escolhem criticar e sentir inveja, outras preferem admirar e aprender. A maneira como cada pessoa reage ao poder do olhar dos escolhidos fala muito sobre quem ela é e como lida com suas próprias emoções. Quem tem coragem de admirar, e não de criticar, costuma encontrar força e sabedoria nesse processo. Agora, eu quero que você pare e pense um pouco. Você já olhou nos olhos de alguém e sentiu que aquela pessoa estava enxergando lá no fundo da sua alma? Talvez você já tenha passado por isso e, na hora, nem tenha percebido o quanto foi marcante. Mas agora, reflita sobre essa experiência. Como você se sentiu naquele momento? Foi uma sensação de desconforto, como se seus segredos e emoções estivessem à mostra? Ou você se sentiu compreendido, como se aquela pessoa realmente te visse por completo? Se você já viveu algo assim, eu adoraria ouvir sua história. Compartilhe nos comentários como foi essa experiência e o impacto que ela teve na sua vida. Esse tipo de conexão, onde alguém consegue te ver de verdade através dos olhos, é raro, mas muito poderoso. Pode ser que você nem tenha dado tanta importância na hora, mas ao lembrar agora, vai perceber como isso foi especial. Deixe seu comentário e vamos trocar experiências. Quem sabe outras pessoas também já passaram por isso e podem se conectar com sua história. Eu vou ficar muito feliz em ler o que você tem a dizer. Vamos falar agora sobre como os olhos dos escolhidos estão ligados à missão espiritual deles. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um propósito especial na vida? Pois é, para os escolhidos, seus olhos têm um papel fundamental nesse propósito. Os olhos deles não são apenas para ver o mundo físico, como o sol, a lua ou as pessoas. Eles têm um poder especial que vai além do que a gente vê todos os dias. Esses olhos têm a capacidade de enxergar coisas que estão escondidas, coisas que não são visíveis para a maioria das pessoas. É como se eles fossem capazes de ver uma parte mais profunda da realidade, uma realidade espiritual que está além do nosso olhar comum. Agora, você pode se perguntar, mas como isso se relaciona com a missão dos escolhidos?
A resposta é simples: essa habilidade de ver além é parte do propósito deles. Eles são enviados para ajudar, para guiar, para mostrar aos outros que existe mais do que o que está logo à nossa frente. Eles têm a missão de abrir os olhos das pessoas, literalmente e figurativamente.